Bom, fazer um vídeo aqui que há tempos me pedem para fazer, né? Deste carrinho pitoresco, um Ford Escort GL 1985, e o inusitado dele é ser um Escort GL com teto solar, né? Vou falar um pouco dos modelos disponíveis, né? Vou contar um pouquinho a história do Escort Mark III, né? Que foi o Escort que foi lançado no Brasil. Depois a gente conta um pouco a história desse carro. Esse carro já apareceu de relance em alguns vídeos. O pessoal sempre mostra o Escort com teto, mostra o Escort com teto, né? E aproveitamos que a gente ia fazer de um carro meio atípico em termos de configuração, que é um GL com teto, e colocamos aqui do lado dele um XR3 sem teto, né? O teto era um opcional quase obrigatório no XR3. Muito difícil ver um XR3 dessa geração sem teto, né? E aqui a gente tem as duas coisas esquisitas, né? O GL com teto e o XR3 com teto, né? Sendo que o normal em 99% dos casos é o contrário. Bom, o Escort foi lançado no Brasil no dia 1º de julho. Foi produzido, né? O primeiro Escort foi produzido no dia 1º de julho de 1983, ou seja, estou gravando esse vídeo no dia 25 de julho, devo pôr ele na programação do canal tipo 28, 29 de junho, praticamente no aniversário de 37 anos da fabricação do primeiro Escort, né? E o Escort foi lançado, ele tinha 4 versões de acabamento: a versão L, a versão de entrada mais simples, a GL, a Guia, que era mais luxuosa, e o XR3, né? Com essa cara, esse carro saiu em julho de 83, né? Então você teve modelo 84, modelo 85, modelo 86. E aí para 1987 ele tem um facelift e fica com essa cara aqui, tá? Mas quando a gente fala desses primeiros anos do Escort, né? Então a versão L era a versão básica, a versão GL a segunda, a Guia mais luxuosa, a XR3 a versão esportiva. Você tinha opções de motor, tá? O Guia e o XR3 obrigatoriamente vinham com o CHT 1.6, enquanto o L e o GL podiam vir com o CHT 1.4. Eu me lembro, na verdade é um CHT 1.4, que na verdade é 1.35. Então talvez em algumas literaturas de época vocês vão ver Escort 1.3, tá? Então 1.3 ou 1.4 é o mesmo motor, 1.35. Esse carro, eu lembro de um teste, acho que foi da revista Quatro Rodas, esse 1.35, né? Eles chamavam acho que de 1.3. A gasolina era o carro mais econômico dos últimos, sei lá, é um carro realmente muito econômico, né? A grande maioria desses carros saiu a álcool, esses dois carros são a álcool, então duas espiriteiras aqui. Agora deu uma ligadinha nos dois aqui para não passar vergonha na hora de ligar o vídeo, né? Na hora de ligar eles durante o vídeo, né? Subiu aquele cheiro de álcool aqui, eu tô até meio doidão aqui com o cheiro de álcool que subiu, né? Mas vou mostrar um pouco mais em detalhe esse carro, fazer uma comparação com aquele outro a gente já fez um vídeo no canal, mas sempre serve aí como um parâmetro aí pra gente mostrar algumas coisas, né? Então esse aqui é um GL 85, prata, não sei a cor desse prata. Esse carro, uma vez eu tava indo na casa do Alexandre Mesquita ver um carro meu que ele tava fazendo um serviço lá. Vi esse carro, putz, achei o carro super bonitinho, né? A gente valoriza pra caramba o teto solar. A gente que gosta de Dodge, né? Os Dodge Magnum com teto solar são carros super desejáveis, né? E eu vi esse carrinho GL com teto, plaquinha preta, né? Carinha de carro europeu. Putz, adorei. E aí fui dar uma volta no carro, o carro todo justinho, todo durinho, né? Um carro que não tinha valor, como até hoje ainda não tem muito valor para carro de coleção, né? Os próprios XR3 estão muito atrás em termos de mercado de coleção em relação aos seus congêneres da época, né? Se você pegar um GTS, um GTI do ano desse carro, esse aqui é um 88, né? Pega um GTI 88, desculpa, um GTS 88 ou um GTI 89, né? Os primeiros GTI são 88/9, então já são modelo 89, são carros que catapultaram de preço, têm sido super desejáveis, enquanto os Escorts ainda
ainda você compra com muito mais facilidade por preços muito menores, né? Talvez por terem sido menos esmerilhados, eles sobraram mais, talvez por terem sido feitos em maior quantidade, né? Eles acabaram sobrando mais, tem menos gente procurando, tem mais carro ofertado, o preço não sobe como foi o caso dos GTS GTI, né? Mas o protagonista do nosso vídeo é esse GL prata, né? Carro realmente muito bonitinho, muito original. Não é um carro perfeito, longe de ser perfeito. Tem alguns pequenos defeitos que eu vou mostrar, né? Mas um carro muito íntegro, muito contador de história, né? O Escort pegou na linha Ford o espaço, praticamente o espaço do Corcel, né? Em julho de 83 o Escort foi lançado, né? Ele conviveu com o Corcel até 86, quando o Corcel saiu de linha, mas naturalmente teve uma sobreposição de mercado, um carro muito mais moderno. Muito mais moderno, porém, contudo, entretanto, que usa o motor do Corcel, né? Então, a Ford não teve a menor cerimônia, né, enquanto trouxe o Escort para cá, ao invés de trazer as motorizações que o Escort tinha na Europa, simplesmente pegar o CHT, né, que é um motor de origem Renault, que vem lá do Projeto M, né, projeto da Willys, que depois, quando a Ford comprou, acabou virando o Corcel. A Ford aproveitou esse motor, né, para colocar no Escort, como aproveitou o motor do Aero Willys para colocar no Maverick, como aproveitou o motor das F100 para colocar no Galaxy, né? Então, como depois aproveitou os motores AP na época de Auto Latina, né? A Ford nunca teve muita cerimônia em fazer essas adaptações mecânicas, né? Mas o carro é bem legal, o carro dinamicamente é gostoso de usar, né? Eu sei que o pessoal mais antigo do canal sempre acompanhou a gente com os Dodges, com os motores V8, torce um pouco o nariz, né? Badala, vai fazer o quê com esses carros de plástico? Mas, cara, são carros que contam a história, carros que foram importantes para uma geração, né? Mais de uma até, e que eu acho que é bem legal de preservar, ainda mais uma unidade tão pitoresca como essa, né? Ó, o que esse carro tem de bom, né? A parte de tapeçaria é muito boa, toda original, né? A Ford tinha uma reputação por bons acabamentos, mas também bons acabamentos que não eram muito duráveis, né? Você vê esses carros muito desmanchando, esses bons acabamentos, mas meio que desmanchando. Era chique na época, os tapetes eram grossos, os acabamentos de tapeçaria eram bem feitos, tal. Mas você vê, você pega os XR3, né? É difícil um XR3 que tenha um interior que nem esse. Normalmente esses interiores cinza ficam tudo desconjuntado, né? Principalmente no Mark III, nos XR3 84 a 86, às vezes você vê carros muito inteiros e o interior constrangedoramente feios, né? E você não tem muito o que fazer, porque você quer preservar o veludo original. Esse carro é um carro com 30 mil quilômetros, de única dona, então o interior dele é muito novinho, mas é uma exceção, e mesmo assim tem um pouco de desconjuntura lá atrás, ó, no forro da porta traseira, da porta traseira, no forro da lateral traseira, no próprio banco tem os amassados, né? Então esse mito de grande acabamento que a Ford tinha, ele se justifica parcialmente, né? Realmente os materiais eram bonitos, tal, eram caprichados, mas não eram muito duráveis, não. Quando você pega aqui nesse GL, né? Você vê que é um tecido grosso, né? Bonito aí, parece um terno de um senhor inglês de 100 anos. Mas as partes plásticas de painel já está cada uma de uma cor, né? Não é um negócio assim realmente muito que durou muito, né? Apesar do carro tá bem íntegro em termos de estrutura, né? Bom, o que esse carro tem de ruim, né? Ele tem esse vidro aqui do motorista. Esse vidro do motorista está muito riscado, então ele dá uma aparência meio feia. Tenho falado muito isso, né? A qualidade dos vidros impacta muito na qualidade do carro depois de restaurado. E esse vidro, o resto dos vidros do carro é perfeito, mas esse vidro da porta, ele riscou muito, talvez alguma coisa relacionada ao acionamento dele tenha ficado um pouco desalinhado, pego sujeira, foi riscando ao longo do tempo, né? Então esse é um defeito dele. Esse farol aqui tá um pouquinho, ele deve estar um pouquinho desalinhado, dá pra ver daqui. Esse pisca aqui a gente precisa arrumar um novo.
Sei que tá faltando uns pedacinhos dele. Ele tem a maioria da pintura de fábrica, mas tem uns pequenos defeitinhos que aqui a gente não liga muito, a gente convive com esses defeitos. Mas aqui atrás tinha um retoque meio mal feito que acabou dando uma bolha, tá? Essa bolha aqui a gente vai ter que mexer em algum momento, né? Os emblemas originais na posição correta, né? Essa é uma coisa que a gente gosta bastante no carro. Essa concessionária, estava até vendo ontem no Facebook, nosso amigo Mário César Buzian vendeu um Corcel 2 78 amarelinho, né? Que também tinha o emblema dessa concessionária, Ribeiro Jung, né? Acho que é no Rio Grande do Sul, não tenho certeza, deve ser em Porto Alegre. Mais um carro com placa aí, o pessoal fala, Badala, por que tem tanto carro com placa aí, né? Nem é tanto assim, mas quando tem o pessoal sempre comenta, né? Então esse carro veio, eu acho que o Mário comprou esse carro no Paraná, apesar dele ter placa aí, ele já tinha passado pelo Paraná, né? E ele tá calçadinho com um jogo de pneus Continental, que eu acho que casa bem com o conjunto do carro, né? E fora esses defeitos que eu mostrei, né? Tem mais um que me incomoda, além desse retoque estourando. Esses frisos aqui deveriam ser cromados, eu acredito, né? O mesmo padrão do da frente. Você não ia ter um padrão de borracha para frente e um padrão de borracha para trás, né? Você pega já no facelift aqui, ele já não tem mais, é uma borracha só, né? Uma borracha sólida, né? Então aqui ele tem isso aqui. E uma coisa que me incomodava muito, ele tinha duas capas de alto-falante, parecia duas naves-mãe que tinham pousado na terra. Nós tiramos, porque estava muito feia, né? E o original é um trequinho quadradinho. A outra vez que a gente mostrou esse carro, acho que num vídeo exclusivo para os membros, o pessoal me indicou no Mercado Livre duas dessas com vendedores diferentes, né? Duas telinhas originais, uma estava meio quebrada, a outra tal. Mas o cidadão aqui, ó, ele cortou a tampa. Nós vamos ter que comprar duas telinhas originais, ter que levar no tapeceiro e fazer alguma mágica aqui para encaixar elas de novo, né? Vamos ter que restaurar essa tampa, porque realmente tá feio. E eu prefiro o buraco do que as que estavam nele até então, né? O porta-mala dele é bem íntegro, né? Todo forradinho e tal. Um porta-mala bom, né? O banco bate, vira quase uma picape. Um carro bastante útil, né? E acho que até por isso fez bastante sucesso aí. Uma abrida no capô. Vamos dar uma volta nele. Aqui no volante, né? Lembrava que era algum lugar inusitado aqui que abria o capô do Escort, aí embaixo da coluna de direção. Então tá aqui, motorzinho CHT, né? Ele ainda tem os restinhos do selinho original dele, né? Você vê o cofre dele bem lacradinho, não tem nem sinal de nada, né? Bem original de fábrica, né? E uma coisa legal nos carros da Ford é que você tem os opcionais na plaqueta, né? Então tá aqui, ó, Escort GL, então ele tem os opcionais porta-pacotes, antena, limpador traseiro, aquecedor. Ó, esse motor aqui é 1.6 a álcool, né? Ele podia ser o 1.3 ou 1.4, não sei como é que vinha na plaqueta, se vinha 1.3 ou 1.4, nunca tive um Escort desse para saber. Aquecedor, né? Controle remoto do lado direito e lado esquerdo, desembaçador traseiro, interior cinza, cor 14 e aqui teto, opa, tá vivo, teto solar, né? Então não tem nenhuma dúvida aí que o carro tinha teto solar de fábrica. O teto solar vinha comumente no guia, né? E no XR3, tá? Só para fazer uma comparação, né? No estado de conservação, você vê o motor todo sequinho. Esses motores, puta, se não empolga muito, por outro lado eles são muito confiáveis, muito duráveis, né? A gente teve um Del Rey 84, com esse motor 1.6 a álcool, né? O carro andava muito bem, cara, era bem esperto e tal. Ele tinha um problema no segundo estágio do carburador, que às vezes encantava e o carro acelerava e, putz, se a pessoa fosse uma pessoa meio
inexperiente, podia até causar um acidente, né? Outra coisa outro problema que a gente teve com o Del Rey eu usei ele um pouco quando eu tirei carta, foi com a hélice eletromagnética do ventilador, né? Ela deu pau algumas vezes, o motor superaqueceu, mas não era culpa especificamente do motor, mas sim do sistema da hélice, né? Esse foi o problema que a gente teve com o Del Rey, mas o Del Rey foi muito bom, a gente comprou ele zero. Meu pai vendeu para um cunhado dele, que usou o carro até 200 e tantos mil quilômetros. A gente encontrava esse cunhado pelo menos uma vez por ano, ele ainda com o Del Rey durante muito tempo, né? E realmente não sei que fim que esse Del Rey pode ter tido, né? Deixei o caminhão passar. Então, para efeito de comparação, aqui o CHT 1.6 a álcool e aqui o CHT Fórmula, né? Que era o CHT do XR3. Uma mudancinha na carburação, dava uns cavalinhos a mais. O escapamento um pouquinho mais aberto, né? Uma pequena diferença aí de um carro para o outro. Aqui a plaqueta já é um pouco diferente, né? Essa plaqueta com o número do chassi naquele carro vem desse lado e a dos opcionais vem aqui. Aqui eles inverteram. E você vê aqui, né? 1.6, ar-condicionado, que é um opcional relativamente raro para essa época, né? Interior cinza, cor 2. E porta-pacotes, antena, limpador traseiro, controle remoto. Então tem todos aquele GL tem todos os opcionais que esse aqui tem. Não tem o ar-condicionado, mas tem o teto, né? Então ele é um XR3 que teve ar-condicionado e que não teve teto. Vai saber por que montaram assim, né? Eu sei que tem gente que vai botar algumas teorias, né? Como tinha ar-condicionado, o teto ia esquentar, mas não. Coisa também era comum o carro ter ar-condicionado e teto, né? Então realmente na hora de fazer o carro, por algum motivo, esse carro foi feito sem teto. Quando eu fiz o vídeo desse carro, né? Eu comprei esse carro da Dona Yolanda. A Dona Yolanda tinha quase 90 anos, 80 e alto, né? E ela falou que foi a primeira dona do carro, que ela queria esse XR3 amarelo, né? E que o marido dela comprou para ela, tal. E aí, olhando no documento do carro, eu vi que no documento não, no manual do carro, eu vi que tinha o nome de uma outra pessoa, né? E depois eu me lembrei, até conversando com algumas pessoas aqui, essa época, né, em 88, foi uma época que faltava muito carro e tinha muito ágio. Então a coisa mais comum era alguém, amigo do concessionário, tirava o carro em nome dele, né, e depois vendia numa loja de carros, né, num picareta, como a gente chamava na época, vendia num picareta com ágio, né? A concessionária não podia vender com ágio, então ele passava para um picareta que vendia o carro com ágio. Então provavelmente aquele nome que está no manual, né, foi de quem comprou o carro e vendeu o carro ainda zero para o marido da Dona Yolanda, né? O marido da Dona Yolanda não ia enganar ela, dizer que o carro era zero e não era, né? Então provavelmente deve ter sido isso que aconteceu. Mas eu comprei o carro dela, ela era muito simpática, não tive mais notícias dela. Carro muito novinho, né? E realmente no estado, esse sim, no estado de conservação bem bacana, né? O carro tem 42 mil quilômetros, eu falei 30 mil, mas não, 42 mil quilômetros. E esse sim com o interior já bem melhor preservado, né? Aqui, ó, aqui a diferença de cor é de cor, não é descorado, tá? Aqui é cinza e ali é preto. No outro que tem umas partes que acabaram descorando, onde era a mesma cor, né? Esse estofamento, esse carro tem até cheiro meio de novo, sabe? Aquela mistura de coisa nova com coisa velha. Não saiu o cheiro de novo, já começou a vir o cheiro de velho, né? Bom, o protagonista é aquele lá, vamos dar uma volta nele, né? O carrinho que a gente comprou, pagou relativamente barato na época, o valor dele mesmo era esse, né? E a gente tem só preservado ele. Vamos fazer essas pequenas coisas que eu mostrei aí, colocar
as telinhas do alto-falante corretas, né? E o máximo, fazer aquele retoquinho lá onde estourou. E o máximo, se um dia aparecer um vidro desse 0 km, eu trocaria o vidro, né? Que aí realmente o carro ficaria com um aspecto bem mais bonito, né? Aqui o teto, né? O acionamento do teto é mecânico, né? Na manivelinha, tem a telinha. Então, aquela história de dizer que o carro veio sem teto porque tinha ar não faz sentido nenhum, né? E com a telinha você segura o próprio vidro já tem esse filtro aqui, né? Mas vamos lá. Ó, o carro tem o rádio original ainda, Philco Ford, né? Então um carro mais gastinho um pouco, mas bem autêntico, né? Foi isso que acabou fazendo eu gostar dele na época, né? Tá piscando tudo aqui. Ah, ele tem a bomba injetora de gasolina, né? Quem não teve carro a álcool, né? Carro a álcool, você ainda vai ter um. Você injetava a gasolina de manhã para ele funcionar melhor. Fiz outro dia o vídeo do... Deixa eu ir embora antes do caminhão de terra. Esses caminhões de terra aqui estão me deixando louco aqui. Fiz o vídeo do XR3 Pacecar 84. Tava com esse mesmo defeito dos pisca-piscas aqui, né? Bom. O câmbio tem o curso bem longo, sabe? Primeira, segunda, terceira, o braço vai fazendo exercício, né? Mas o engate é bom, os engates são relativamente precisos, né? Mas não é que nem os Volkswagen, que tudo primeira, segunda, terceira, vai primeira, segunda. Você vai se movimentando mesmo. Ó, o carro bem firme de curva, né? Nenhum carro dura tanto tempo e fez o sucesso que esse carro fez sem ter qualidades, né? Um carro super usável aí como um segundo carro, né? E hoje em dia com essa história de Uber e tal, talvez a pessoa não precisa nem ter um segundo carro, não precisa nem ter um primeiro carro, ele pode ter só um segundo carro, né? Ó, driblei o caminhão de terra lá. É um carrinho gostoso. De novo, né? As pessoas têm que tá com a expectativa adequada pro que você vai usar. Mas ele é um carrinho gostoso. O acelerador dele aqui, ele fica tão no meio, cara, que eu vou pisar às vezes aqui, eu piso no... Ó. Um carro que eu não tenho muita familiaridade, a gente nunca tive o Escort. Acho que o primeiro foi esse aqui, né? O primeiro foi esse aqui, quando a coleção já tinha um tamanho razoável, né? Depois veio o XR3 Pacecar. E por último o X-Egg aqui, o amarelo citrino, né? Foi uma oportunidade que não deu para passar, né? Quando me mandaram as fotos dizendo que o carro, a senhora, desde zero, ela já não estava mais dirigindo. Aquelas histórias que a gente adora, né? E aí acabamos trazendo ele para a coleção. Esse carro aqui, por outro lado, esse aqui tem alguns defeitinhos, né? Esse aqui tem um só, né? Ele tem uma amassadinha aqui, ó. Não tenho coragem de mexer aqui. Na época deram uma pincelada em algum lugar que quebrou a tinta, né? Podia uma hora pegar um cara muito caprichoso para voltar isso aqui, mas não me incomoda, né? É o único defeito do carro.
Bom, se andamos no GL com teto, vamos dar uma voltinha também no amarelo citrino para ele não ficar triste, né? A diferença de um carro com os vidros perfeitos, né? Em relação ao carro com os vidros todos riscados, né? E aí é engraçado, né? Aquele carro acaba sendo um carro muito mais raro. Opa. Acaba sendo um carro muito mais raro do que esse, né? O XR3 amarelo citrino fez muito, né? A gente sempre vê. Com frequência vem em bom estado. Mas aí é óbvio, a pessoa pergunta, se você fosse enxugar a coleção, ficar com um só, com qual você ficaria, né? Mesmo aquele sendo muito mais raro, eu optaria por ficar com esse, pelo estado, né? Pelo estado de conservação. Carro todo áspero ainda, todo durinho, né? Não teria muito dúvida de ficar com esse, apesar do outro ser um carro mais raro, né? E digo mais, se eu fosse enxugar mesmo, né, dos três XR3, dos três Escorts que a gente tem na coleção, de cara, de lavado, o Pace Car é o mais raro. Mas se eu tivesse que ficar com um só, eu ficaria com esse. Pelo quanto ele é novinho, né? E os caminhões de terra indo e voltando. Fazendo 3 terraplanagens aqui no condomínio. Sujeira que tá entrando de pó lá. Ó, a diferença do CHT 1.6 a álcool pro CHT Fórmula 1.6 a álcool, né? Então, que também é 1.6 a álcool, não é muita, mas é bem perceptível, sabe? O carro é mais nervosinho, o escapamentinho dele mais aberto, faz um barulhinho gostoso, né? Vamos fazer o seguinte, ó. E os cursos bem longos, né, do câmbio aqui, da alavanca, né? Vamos botar aqui para escutar o barulho, vai. Fiz o vídeo da veraneio com a GoPro, você viu a caca que ficou, né? Só mostrava o teto do carro. Manola, instala o aplicativo da GoPro no celular, aí você vê aonde está a imagem. Manola, põe um microfone de lapela. A gente comprou um microfone também, mas a gente precisa ligar uma coisa no Bluetooth, a outra... Cara, eu sou velho, né? Vou fazer 50 anos daqui uma semana. Dá um desconto pra mim. Faz os vídeos mais roots. Gozada, a direção desse carro é mais dura do que da outra, viu? Vocês viram que eu penei mais pra virar nas curvas com uma mão só do que no outro, né? Talvez seja pela largura dos pneus. Aquele pneu é 175, esse aqui, salvo engano, é 185. Não é tanta diferença. Aquele lá é 175. Ah, uma coisa que eu não mostrei dos pneus desse carro que é bem interessante. Esse aqui tá calçado com joguinho de Continental, né? Tudo a ver com o carro. Carro europeu, pneu europeu. Esse aqui ele tem os Goodyear, o Eagle NCT 60 original ainda de fábrica na traseira, né? Ele é um 185/60 R14. Então ele tem os dois pneus de fábrica na traseira. E na frente trocaram em algum momento. Estou fazendo que eu estou fazendo com o Challenger lá, trocando só 2 pneus, né? Colocaram os BF Goodrich na mesma medida, um 185/60 R14, né? Então ele tem ainda 2 pneus de fábrica e 2 pneus mais modernos, né? Olha, arruma mais 2 Eagle NCT. Cara, eu não sou tão ligado em pneu assim, eu sei que tem gente que às vezes até faz sentido, né? Por exemplo, quando a gente terminou aquela Caravan Commodoro preta,
A gente colocou uns pneus modernos, puta, realmente ficou muito esquisito, né? E a gente acabou conseguindo comprar uns P44, que acabamos nem montando nela. Então, às vezes, o pneu realmente dá uma diferença. Você tem um pneu de época. Alguns pneus, né, algumas opções de pneu dão um choque aí, não casam legal com o carro. Mas aqui deixa assim, não é um carro que a gente vai levar nem para evento, nem vamos rodar muito com ele, vamos só andar por aqui para manter os carros funcionando, manter os carros bem preservadinhos, né? Então vai ficar assim do jeito que tá. Beleza? Então é isso. Ó, se alguém tiver 2 telinhas de alto-falante traseiro para Escort, quiser nos presentear ou quiser nos vender, entre em contato aí. Beleza? Deixa nos comentários aí qual que você gostou mais, do GL com teto ou do XR3 sem teto. Inscrevam-se no canal. E se você gostar muito do conteúdo que a gente faz, seja membro do canal. Veja um monte de vídeos exclusivos, um monte de vídeo de coisas que a gente faz aí no galpão, né? No dia a dia mesmo, de movimentação dos carros, do que funciona daqui, não funciona de lá. Tem bastante conteúdo exclusivo. Quem é membro do canal tem gostado bastante. Beleza? Então é isso. Até a próxima.